Vou fazer a leitura bíblica do Salmo 40, de 1 a 10, 16 e 17. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça, na grande congregação jamais cerrei meus lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Queridos e queridas, um privilégio compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã
de domingo, dia 4 de julho, primeiro domingo do mês de julho, entrando no segundo semestre deste ano difícil, porém, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Queria, neste momento, convidar para que possamos ler a palavra do Senhor. Nós queremos proclamar a palavra do Senhor nesta oportunidade e convidamos para o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apegou a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Preciosa palavra do Senhor ao nosso coração. E queremos, então, proclamar esta palavra com este tema. Você já viu a Jesus? Aqui o nosso texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A carta aos Hebreus tem o propósito de demonstrar que Jesus Cristo é melhor do que já foi revelado, especialmente no Antigo Testamento. Se a novidade trazida pelo Antigo Testamento era boa, a promessa da salvação, a história da salvação, a pregação dos profetas e a promessa da vinda do servo do Senhor, do Messias, com a nossa própria fé, nós podemos compreender que agora em Jesus nós temos alguém superior. Como é notável a salvação que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Hebreus quer mostrar essa superioridade. Hebreus fala da superioridade de Cristo em todas as coisas. Em Hebreus 12, particularmente, aqui nós temos a fala da superioridade da fé. Aliás, desde o capítulo 11, nós temos a demonstração da suficiência da fé. Qual fé? Da suficiência da fé em Cristo. Então, nós temos aqui esta colocação de hoje. Jesus é o número 1. A prioridade número 1 está neste nosso versículo. É para esses dias, mas deve ser para a nossa vida toda. Que nós possamos eleger no nosso coração Jesus Cristo como a prioridade número 1. Nossa prioridade é os olhos fixos em Jesus. Mas eu pergunto novamente, você já viu Jesus? Você conhece a Jesus? Como posso olhar para alguém no sentido de seguir esta pessoa como a prioridade número 1, sem que já tenha visto esta pessoa, sem conhecer esta pessoa? Espere, você certamente já ouviu falar bastante sobre Jesus Cristo. Claro. Agora, vamos considerar o seguinte, uma história que pode ser repetida, e vai sendo repetida dia após dia, semana após semana, mês após mês, perde talvez muito de como ela era lá na origem. Então, muitas vezes nós temos que voltar à origem, voltar à palavra de Deus, e para isso podemos perceber quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Pergunto, qual Jesus já descreveram para você? Que imagem você captou de Jesus?
Será que o Jesus do imaginário é de fato o Jesus real, o Jesus da vida real? Então, hoje eu queria perguntar sobre como posso saber se já vi a Jesus. Você possa colocar no seu coração também esta pergunta: como posso saber se já vi a Jesus? Em primeiro lugar, o texto de Hebreus 12, 1 a 3, nos faz refletir que se vimos a Jesus, ele será o primeiro. Se já viu Jesus de verdade, ele será o primeiro. Tem o hino, escolhido dos milhares para mim, levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Bastante de acordo com esta palavra de hoje, quando ele for o primeiro, nós vamos experimentar isto. Ele é o escolhido dos milhares para mim. Há no Evangelho outros momentos em que nós podemos perceber isto, como a parábola do tesouro escondido. Quando alguém encontra, ele então vende tudo que ele tem, entrega absolutamente tudo para comprar aquele terreno onde se encontra o tesouro, porque ele encontrou o tesouro perfeito, escondido. Nós temos esta dimensão. Quer saber se já conhece, se já viu a Jesus? Pense, eu queria que nós refletíssemos neste momento. Olhe para todos os seus bens, tudo que você tem, pouco ou bastante, mas tudo que você tem. Olhe, inclusive, para os seus relacionamentos, todos eles, pais, avós ou filhos, para todos os seus relacionamentos, os mais próximos, os mais importantes, e pergunte-se, faça esta pergunta: Cristo vale mais do que tudo que tenho? Mais do que todas as pessoas que amo? É muito importante nós fazermos esta pergunta que eu coloco hoje para a nossa vida. Se a resposta for positiva, significa que você encontrou esse tesouro. Ou seja, Jesus é realmente a prioridade número 1 da sua vida, a sua escolha primeira. Eu lembro que o Conjunto Inspiração canta uma canção do Camargo, que fala desta dimensão, de termos escolhido o Senhor. Ele é o motivo primeiro da nossa adoração. Ele é este motivo primeiro. Se então a resposta é positiva, significa que você encontrou esse tesouro. Mas se tem alguém que ainda tem maior valor do que Jesus, é preciso repensar sua relação com ele e perguntar: será que eu já vi a Jesus? Será que eu conheço? Tudo o que me impede de conhecer a Jesus, de verdade, torná-lo a prioridade número 1, está realmente me levando a não conhecer Jesus de verdade. O texto da palavra de Deus de hoje nos deixa bem claro como ele é o primeiro, como ele tem a supremacia. Diz a palavra que ele é o autor, ou seja, ele é aquele que realmente demonstrou ser este primeiro, é o consumador, ou seja, ele sabe de todas as coisas desde o princípio até o final. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Segundo, se o texto nos faz refletir que se vimos a Jesus, os nossos olhos são abertos. É precioso isto, percebermos isto, queridos irmãos. Os olhos da fé são abertos. Nada, nem ninguém poderá desviar os nossos olhos de Jesus. Por isso, o autor aos Hebreus diz:
um olhar fixo para Jesus, um olhar prioritário para Jesus, um olhar de amor para Jesus. Nada, nem ninguém pode desviar nossos olhos de Jesus. Nós veremos Jesus quando o nosso maior anseio for ter os olhos abertos para Ele, quando nada em nós for maior do que a vontade de ser dele e viver para Ele. Eu gosto do Salmo 27, versículo 4, quando o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, uma coisa só, algo que nos chama muita atenção nisto, nas prioridades colocadas pelas Escrituras, uma coisa só. Paulo também fala, numa das suas cartas: esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu caminho para as que estão diante de mim. A nova vida, a vida com Jesus, ele estava realmente pronto. Paulo foi um discípulo radical que entregou sua vida, literalmente, em prol da causa, em prol do Senhor Jesus, porque Jesus era o primeiro, Jesus era a prioridade número 1 do apóstolo. Em terceiro lugar, o texto nos faz refletir que se você viu a Jesus, a sua prioridade número 1 será segui-lo. O texto diz que para nos livrar de todo o peso e do pecado, para correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando para Jesus. Nosso olhar para Jesus realmente será a prioridade número 1, seguir a Jesus, os seus propósitos, os seus projetos, a vida que ele nos dá. Jesus chamou seguidores dele mesmo. Venham a mim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a Bíblia usa a palavra que nós traduzimos por discípulos, seguidores de Jesus. Jesus chamou seguidores dele mesmo, da pessoa dele. Interessante que nós não temos no propósito do Evangelho, na chamada do Evangelho, uma chamada para uma plataforma, uma chamada para simplesmente um arcabouço doutrinário. Não, nós temos uma chamada para seguir uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Ainda vemos muitos sinais de um cristianismo que se distancia de Cristo, nominal, porque baseado muitas vezes em arcabouços teológicos, ou doutrinários, ou estruturas, ou edificações, contraditório, não? Um cristianismo que se distancia de Cristo. O cerne, queridos irmãos, do Evangelho é que somos chamados a seguir uma pessoa. Ouça isto, medita sobre isto. Você é chamado a olhar para Jesus, a confiar a Jesus. Por isso a pergunta de hoje: você viu a Jesus? Você já viu a Jesus? Esta é a mensagem para a minha vida, é a maneira como Deus prega para a minha vida na manhã de hoje. O olhar fixo para Jesus. Discípulos aos pés de Jesus. Esta é a minha prioridade ao comunicar o Evangelho com a minha igreja, com vocês, queridos irmãos e irmãs em Cristo. O texto nos faz refletir que se vimos a Jesus, ele será o primeiro. Nos faz refletir que se vimos a Jesus, os nossos olhos são abertos, os horizontes para a verdadeira vida. Nós vamos descobrir realmente quem nós somos em Cristo. Nos faz refletir que se você viu a Jesus, a sua prioridade número 1 será segui-lo. Eu faço uma colocação, tomando do pastor Tim Keller, onde ele diz: é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Olha só, é impossível conhecê-lo e ser indiferente. Você ou se curva em maravilha ou vai embora ofendido. Não há meio termo. Nós precisamos realmente
tomar uma decisão, hífen cisão, ou seja, nós tomamos uma decisão, ou seguimos e passamos a olhar firmemente para Jesus, ou vamos embora ofendido pela graça, pelo toque de tanto amor dele para conosco. Ele nos ama e por isso somos chamados a olhar para Jesus. Eu queria terminar com um texto de Colossenses, Colossenses 1, 15 a 20, é um texto maravilhoso que descreve quem é Jesus. Medita neste texto depois. E eu queria encerrar esta meditação de hoje lendo esta palavra, Colossenses 1, de 15 a 20. Ele falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Este é Jesus. Você já viu este Jesus? Já se encontrou com esse Jesus que é superior aos anjos, superior aos sacerdotes, superior aos profetas, superiores a todos e todos os homens que já existiram, superior a tudo que podemos imaginar existir neste planeta, nesta galáxia, em todo o universo. Jesus é superior. Você já viu este Jesus? Que Deus te abençoe. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Queridos, queridas, vamos orar. Ó Deus e Pai, glórias, honras sejam dadas a Ti somente. Vamos a Ti, ó Deus, como nosso Pai, nosso Deus, ó Pai bom, amoroso. Queremos Te exaltar. Glórias sejam dadas a Ti somente. Queremos, ó Deus, Te agradecer pela bênção desta manhã de domingo, por ouvirmos o Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que o Senhor nos mostra a superioridade de Jesus e a salvação, Pai, que culminou em Jesus, a qual o Senhor trouxe, ó Deus, para nos dar, ó Pai, novamente o privilégio de nos voltar para o Senhor. Glórias e honras sejam dadas por tão grande salvação, por tão grande amor. Deus, louvado seja o teu nome. Queremos, ó Deus, nesse instante, colocar diante do Senhor, nas tuas mãos, as nossas vidas, nossos lares. Pedir, Pai amado, que o Senhor possa tocar. Sabemos, ó Deus, que tem sido difícil todos os dias, o Senhor sabe bem. E, ó Deus, entregamos nas tuas mãos. Ó Pai, manifesta o teu poder. Clamamos a virtude da cura para os enfermos, enfermas, em nome do Senhor Jesus. Continua, ó Pai, a cuidar e a abençoar a todos os teus filhos e filhas. Ó Deus, este momento que vivemos, Pai, queremos que o Senhor possa nos guiar por tua mão, ó Pai, nos levando sempre a entender e a compreender, sobretudo, ó Pai, tua graça e amor revelados em Cristo, que nós possamos conhecer mais e mais ao Senhor Jesus, que Ele seja, ó Deus, a nossa prioridade número 1, ó Pai, que segui-lo possa ser, ó Deus, o que nós façamos, ó Deus, de coração, pois sabemos que disto depende todas as outras coisas. De seguir a Jesus, de conhecer a Jesus, dependem toda a nossa existência, Pai. Oramos, ó Pai, por teu cuidado e bênção para cada lar do teu povo, cada filho, filha do Senhor. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor Jesus. E agora, queridos e queridas, a graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, as consolações ternas e bondosas do Espírito Santo de Deus. Cuidado do Pai, do Filho, do Espírito Santo, sejam com vocês e com vocês permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Queridos, queridas, queremos convidá-los a também nos acompanhar em cada momento
deste domingo. Continuamos com as nossas transmissões, momentos bem especiais para os quais pedimos a sua participação. Além deste culto de manhã, disponível aí nos nossos canais do Facebook e do YouTube, teremos daqui a pouco a escola dominical, hoje, daqui a pouquinho, às 10h30, conecte-se lá nos nossos canais, Facebook ou YouTube, e acompanhe os nossos estudos no livro de Jonas. Estamos na reta final dos estudos no livro de Jonas, bem interessante, bem atual, os estudos guiados por um manual nos trazido pelo escritor Tim Keller. Então, não esqueça de conectar-se para acompanhar a escola dominical. Também, à noite, nosso culto com celebração da Santa Ceia. Prepare-se na sua casa, aí o pão, o cálice, a mesa para os que estão em seu lar, uma pessoa ou duas, ou a família mais ampliada, conforme está na sua casa, e separe, então, para que no momento da celebração, você e seus familiares possam participar da Santa Ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe e tenha um domingo na paz do Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos senhores. A Ele toda a honra e glória. Amém.